my friend, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre quanto dinheiro eu consigo fazer sendo um estudante atleta nos Estados Unidos. Meu nome é Laís Pazini e eu conquistei a minha bolsa esportiva para estudar e competir nos Estados Unidos e hoje eu estou aqui para te ajudar a conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do tio Sam. O que vamos ver no vídeo de hoje? Regras de alunos internacionais, então se você não sabe, tem regras específicas que os alunos internacionais têm que seguir. Importância, obviamente, de você seguir essas regras. Trabalhos dentro do campus, então quais são os trabalhos mais comuns que você vai encontrar numa faculdade americana. Fazendo contas na prática, né? Então, obviamente, além de saber o quanto que você consegue fazer trabalhando dentro da faculdade, a gente tem que fazer as contas na prática. Será que realmente você consegue se bancar trabalhando dentro da faculdade? Formas de fazer uma renda extra, esse daqui é um bônus, e a importância de um bom planejamento financeiro. Então, primeiro de tudo, para a gente começar, quais são as regras que todo aluno internacional tem que seguir? Primeira coisa, o mais importante, todo e qualquer aluno internacional só pode trabalhar dentro do campus da faculdade. Qualquer trabalho fora da faculdade é considerado um trabalho ilegal e pode trazer consequências para você, consequências severas, inclusive você ser deportado, tá? O aluno internacional ele pode trabalhar até 20 horas por semana em período letivo. Então, enquanto você estiver tendo aulas, o máximo de horas que você pode trabalhar são 20 horas por semana. E durante as férias, o aluno internacional pode trabalhar até 40 horas por semana, então seguindo aí, né, uma carga horária integral, basicamente, certo? Então, 20 horas durante o período letivo, 40 horas por semana nas férias, certo? Laís, quais são os trabalhos mais comuns que eu vou encontrar na faculdade? Então, esses daqui são os trabalhos mais comuns. Você trabalhar no refeitório, né, às vezes lavando a louça, limpando a mesa, servindo a comida para os estudantes. Na cafeteria, então, tem muitas faculdades que tem Starbucks, por exemplo, dentro da própria faculdade. Você pode trabalhar no Starbucks. Biblioteca, manutenção. Manutenção seria, o ar-condicionado de tal quarto quebrou. Você vai lá com alguém da faculdade para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. Na recepção, então, na recepção de um prédio, de algum departamento específico. Na academia, né, você ficar na recepção da academia para ter certeza que todos os alunos estão seguindo as regras, certo? E aí aqui, na minha opinião, tem a melhor opção de trabalho. Essa opção aqui é muito boa, por quê? Porque você normalmente não recebe o dinheiro que você trabalhou ali em mãos. Como é que funciona? Normalmente, quando você consegue esse cargo aqui, eles pagam pela sua moradia, pagam 100% da sua moradia ou alguma parte ali do que você teria que pagar, tá? Então, ao você se tornar um Resident Assistant, que a gente também chama de RA, ou em inglês RA, você precisa monitorar os prédios, então você vai ser basicamente o síndico daquele prédio, né? Você vai ter certeza que todos os alunos que estão morando ali estão seguindo as regras que precisam ser seguidas. Você vai também conferir, por exemplo, se os meninos não podem estar no prédio das meninas depois de certo horário. Você tem que ter certeza que está todo mundo fora do prédio. Então, basicamente, o seu trabalho é fazer com que os outros alunos sigam as regras ali do dorm, né, do prédio de moradia. E aí, como eu falei, normalmente eles pagam pela sua moradia anual. Então, por exemplo, às vezes a moradia é 5, 6 mil dólares por ano. Então, você trabalha para a faculdade e, em troca, eles pagam a sua moradia, muitas vezes de forma integral, beleza? E agora, acho que o que vocês estão mais curiosos para saber, né, é quanto que eu consigo fazer por mês trabalhando na faculdade, tá? Então, em média, nos Estados Unidos, as faculdades vão pagar entre 8 a 10 dólares por hora. 8 é o mínimo que eu já vi, e o máximo, assim, eu já vi aluno recebendo 15 dólares por hora, 16 dólares por hora. Vai depender do estado que você estiver, tá? Então, se a gente fizer aquela continha básica lá, se você receber 10 dólares por hora e você vai trabalhar 20 horas na semana, em uma semana você vai fazer 200 dólares. Pode ser que seja um pouco a menos porque você tem que pagar o imposto, né? Mas para nossa conta aqui eu vou deixar os valores arredondados, tá? Então, 200 dólares na semana. 200 dólares vezes 5 reais, né? Então, o dólar tá 5 para 1, então você pega o dólar e multiplica por 5. Você teria aí em uma semana R$1.000. Laís, por que tu tá falando em reais se eu vou gastar em dólar? Porque às vezes, se você tem uma bolsa Fulbright, você quer mandar um dinheiro para sua mãe, para o seu pai, e aí você tem uma noção do quanto esse dinheiro de fato vale aqui no Brasil, tá?
A mesma coisa aqui, $200 vezes 4 semanas, né? Então você trabalhou lá 4 semanas, cada semana você ganhou $200. Em um mês você vai ter $800. 800 vezes 5 você vai ter em um mês R$4.000, certo? Novamente, pode ser que você tenha que pagar algum imposto, então esse dinheiro seria um pouco a menos, tá? Muito, muito importante considerar os trabalhos disponíveis dentro da faculdade e quando você tiver on-season e off-season. O que é isso? Quando você estiver em temporada ou fora de temporada. Os trabalhos disponíveis, o que eu quero dizer com isso? Existem faculdades que você vai chegar lá e você vai conseguir um emprego muito rápido, assim, 1 semana, 2 semanas. E existem faculdades que você vai ficar um semestre inteiro tentando um emprego e não vai ter. Então, é muito importante você considerar que se você precisa desse dinheiro aqui, trabalhando na faculdade, para pagar a mensalidade, você tem que considerar, ok, a faculdade que eu estou indo, é fácil ou difícil conseguir um emprego lá? Quanto tempo geralmente os alunos demoram para conseguir um emprego nessa faculdade? Como é que você descobre isso? Conversando com o treinador. Você pode também conversar com alguns dos atletas que estão na faculdade. Hoje em dia é fácil, né, encontrar os atletas, encontra no Instagram, conversa com eles. Então você pode perguntar a eles quanto tempo eles demoraram para conseguir um trabalho, tá? E aqui, se você está em temporada ou fora de temporada, é muito importante. Por quê? Quando você estiver em temporada, você pode ter que viajar, às vezes, 6 horas em um dia, 8 horas em um dia, para poder ir e jogar. Ou seja, você estaria perdendo horas de trabalho, né? Então, é mais difícil você conseguir completar suas 20 horas de trabalho durante a sua temporada. Agora, quando você estiver fora de temporada, que seria off-season, é bem mais fácil você conseguir conciliar tudo, né? Então, você consegue aí fazer as suas 20 horas de trabalho. Então, isso também são coisas importantes a considerar. Agora aqui a gente vai fazer uma matemática na prática, tá? Eu vou mostrar um exemplo prático para você. A faculdade custa X, você recebeu uma bolsa de Y, o quanto de fato você consegue fazer e se dá de fato para se bancar na faculdade, tá? Então, vamos lá. No nosso exemplo, aqui serve para o nosso exemplo, isso aqui é válido sim para muitos casos. Faculdade custa $20.000 por ano sem bolsa, com tudo incluso, tá? Então, se você não tivesse bolsa nenhuma, você gastaria $20.000 por ano para ir nessa faculdade aqui que a gente está usando como exemplo. Aí o treinador foi lá, gostou de você, você recebeu uma bolsa de $16.000 por ano, ou seja, vai sobrar para você pagar por ano $4.000, certo? 20 mil, você recebeu um desconto de 16 mil, você precisa pagar $4.000 por ano. Então, normalmente, as faculdades permitem que você pague metade desse valor anual em um semestre e metade desse valor anual em outro semestre. Então, aqui nós teríamos $2.000 para você pagar no fall, que é de agosto a dezembro, e $2.000 para você pagar no spring, que é de janeiro a maio, tá? Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, você pagaria $500 por mês. Por quê? 500, 1.000, 1.500, 2.000. Em agosto a novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, mesma coisa, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então, 2.000 aqui, 2.000 aqui, você tem aí $4.000 que você estaria pagando para a faculdade, certo? Então, aqui nesse exemplo que eu dei, se você trabalhar 20 horas por semana e você estiver ganhando $10 por hora, você vai receber $200 por semana ou $800 no mês, certo? Neste exemplo aqui, se você tiver que pagar $500 por mês, você recebe 800 e gasta 500, ainda sobraria em torno de $300 para você. 300 hoje para real tá dando em torno de R$1.500, tá? Novamente, isso daqui são exemplos, né? Pode ser que você ganhe menos, pode ser que você ganhe mais. Lembrando também que tem o imposto, então tudo isso é importante você considerar, certo? Agora vamos aos nossos bônus, né? Que são as rendas extras que você pode fazer. Então, Laís, como assim renda extra? Tu não falou que, né, eu não poderia trabalhar fora da faculdade, senão vou ser deportado, não quero ser deportado. Fica tranquilo, tem algumas rendas extras que você pode fazer e você não vai ser deportado, não vai ser considerado um trabalho em si ilegal, tá? Por exemplo, eu tinha um amigo na faculdade que ele cortava cabelo dos outros meninos. Então, chegava no final de semana, os meninos queriam sair, né, queriam ficar cabelinho na régua, e aí eles iam lá e cortavam o cabelo com ele. Esse meu amigo fazia no mínimo 5 cortes por final de semana e ele cobrava $10 por corte. Ou seja, no mês ele conseguia fazer aí em torno de $200, tá? Então, por exemplo, se você sabe fazer a unha, se você sabe fazer trança, se você sabe fazer alguma coisa que as pessoas têm interesse, às vezes um docinho, alguma coisa,
que as pessoas têm interesse e elas pagariam por aquilo, pode ser uma forma de você fazer uma renda extra vendendo, né, oferecendo isso para os seus amigos na faculdade, tá? Dentro da nossa comunidade 6M, Embarque Esportivo 6M, a gente tem um módulo Planejamento Financeiro. O que tem dentro desse módulo? Todo o seu planejamento financeiro do zero, incluindo todas as formas que você consegue fazer renda extra. Inclusive tem lá a forma de você fazer renda extra com doação de plasma, vendendo suas coisas no marketplace. Tem algumas formas também de você fazer dinheiro ajudando os seus professores. Então, se você busca ter o seu conhecimento completo, eu te convido a conhecer a nossa comunidade EE6M. Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Takeaway da aula, né? Então, o que você tem que levar dessa aula? Primeira coisa, pesquise bem, muito bem, sobre as suas opções na faculdade. Então, o que eu falei, é difícil, é fácil, é complicado conseguir um emprego nesta faculdade especificamente? Com isso, converse com o treinador e atletas antes de aceitar a proposta do treinador. Então, normalmente os treinadores gostam de fazer uma chamada com os alunos para conversar, conhecer. Nessa hora, você precisa tirar todas as suas dúvidas, incluindo a pergunta de: treinador, é difícil eu conseguir um emprego na faculdade? Você pode me ajudar? Pode garantir que eu tenha um emprego na faculdade assim que eu chegar? E tudo isso a gente tem também um módulo específico dentro da nossa comunidade EE6M, que são coisas que você deve perguntar para o treinador para não deixar nada passar e, obviamente, conseguir analisar a proposta como um todo e decidir qual é a melhor proposta para você, tá? E terceiro aqui, faça um bom planejamento, né? Não adianta você ir para os Estados Unidos achando, não, eu vou conseguir um trabalho logo quando eu chegar, vou conseguir um trabalho no primeiro dia, vou fazer tanto de dinheiro, vou conseguir mandar dinheiro para minha família, e aí você não se planeja em nada, e aí não sai como planejado, e aí a consequência disso é, ou você não embarca, porque você não fez um bom planejamento financeiro, ou você vai chegar na faculdade e vai ficar devendo até as cuecas, até as calcinhas. Então, o planejamento financeiro é essencial para que tudo dê certo, né? Não só o seu embarque, mas também a sua adaptação na faculdade e que tudo corra como o planejado, certo? É isso, espero que você tenha curtido e se você está buscando conhecer mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo ou de fato iniciar a sua preparação para conquistar a sua bolsa esportiva, eu te convido a conhecer mais sobre a nossa comunidade EE6M. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.